Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam todos bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje eu quero trazer para vocês, para a nossa reflexão, lá no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 12. O salmista, no Salmo 113, no Salmo 103, ele nos convida a agradecer, a exaltar o nome do Senhor por causa da sua graça, das suas misericórdias demonstradas a nós, né, mesmo sendo tão pecadores. É muito interessante esse salmo. E ele diz assim no verso 12: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Pois é, todos nós sabemos que nós somos pecadores por natureza e que pecamos e que precisamos da graça do Senhor. Devemos buscar constantemente o perdão do Senhor através do arrependimento sincero. É uma luta constante e deve ser uma luta constante na vida de qualquer pessoa séria, qualquer filho, filha de Deus, honesto e que queiram fazer a vontade de Deus. Todos nós devemos fazer isso. Reconhecer que somos pecadores e, quando pecamos, nos arrepender e confessarmos ao Senhor e buscar cada vez mais crescer na santidade, E aqui, nesse salmo, o salmista diz que Deus nos ajuda tremendamente nessa tarefa. Tá? Uma vez que somos pecadores por natureza e Deus conhece a nossa natureza, Deus age também conosco com muita boa vontade. Ele sempre esteve interessado em nos abençoar, em cuidar de nós, em nos ajudar. Não pode e nem deve compartilhar com os nossos pecados, porque Deus é santo, Deus é justo. Nós devemos fugir do pecado por causa de Deus, é para a glória de Deus. Devemos fazer isso e pensar nisso, né? E o Senhor, nesse versículo, ele está dizendo que ele afasta de nós. Se depender de Deus, nós estaremos sempre longe, distantes do pecado. Se depender de Deus, ele nos afasta da possibilidade de pecar, né? Ele nos afasta das tentações. Nós devemos pedir isso a Deus. Jesus ensinou que deveríamos pedir isso a Deus. Ele nos afasta até mesmo das tentações. Antes de pecar, ele já está tomando providências para nos afastar do pecado. Entretanto, nós pecamos, nós somos pecadores. E por isso o salmista diz assim, né? Quando nós pecamos e buscamos o Senhor, ele nos perdoa. E assim como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós os nossos pecados. Deus está sempre desejoso de nos pegar pela mão e nos levar para longe, longe, longe da possibilidade de pecado e também das consequências do pecado. E é preciso que Deus, e somente Deus, faça isso em nós, porque nós não teríamos condições de tal tarefa. Veja bem o que mais o salmista diz no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Já que Deus é um Deus tão perdoador e nos ama tanto, então a minha alma deve agradecer, deve bendizer a esse Deus, porque Ele cuidou da minha alma. Versículo 3, ele é quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então ele está dizendo, minha alma, louve ao Senhor, porque é Ele que perdoa os seus pecados. É Ele quem sara todas as suas enfermidades feias, mal cheirosas, causadas por causa do pecado. É Ele que sara. Versículo 4. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Então nós devemos sim exaltar esse Deus. Mesmo sendo tão pecadores e Deus sendo tão santo e tão justo, Ele tem misericórdia de nós. Veja bem o que ele disse no versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Porque se Deus fosse tratar a cada um de nós, né, levando em consideração os nossos pecados, nós já teríamos perecido. Deus lida conosco
de acordo com as misericórdias dele, com a graça dele, de acordo com a dádiva de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então nós devemos sim exaltar esse Deus, agradecer esse Deus e procurar obedecê-lo e fazer por onde, né? Nós também devemos nos afastar do pecado, nós também devemos evitar o pecado e se pecarmos nós devemos arrepender e confessá-los para que Deus possa agir livremente em nossas vidas, exercitando e aplicando em nós os efeitos da sua graça maravilhosa. Pense nisso. Querido Pai, muito obrigado, porque mesmo sendo tão pecadores, o Senhor continua nos amando, continua nos ajudando. Queremos fugir do pecado, Senhor. Dá-nos vitória sobre as tentações. Queremos nos afastar do pecado para o louvor da Tua glória. Fica conosco, dá-nos vitória nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.